Recording in progress. Bom dia a todos. Este hino, Bem Junto a Cristo, ele foi escrito baseado em João 15, versículo 9. E diz assim a palavra de Deus: como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Este é o convite de Deus para cada um de nós. O Pai, ele amou o Filho de uma forma que nós não temos palavras para descrever o amor do Pai por Cristo. Que grande amor de Deus por Jesus, né? Mas logo em seguida, Jesus nos fala que assim como ele foi amado pelo Pai, ele também ama você e ama a mim. Da mesma maneira como ele foi amado pelo Pai, ele também ama cada um de nós. Nós somos também muito amados. E assim como o Pai em nenhum momento desamparou o Filho, assim como o Pai esteve com o Filho todos os momentos, assim também ele está conosco.
assim também Ele ama você. Você é muito amado. Diga para você, Jesus me ama, o Pai me ama. Eu fui escolhido por Jesus. Eu fui escolhido pelo Pai. Eu sou muito amado. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude a ter essa compreensão, a aceitar este amor. Em Salmos 84, ele diz que ele é seu escudo. Não há com que se preocupar, porque Deus é o seu escudo, ele te ama, ele cuida de você, ele cuida de nós. Só precisamos aceitar pela fé. A fé, ela tem esta finalidade de nos ajudar a vencer o mundo, se nós aceitarmos este amor. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor fortaleça cada dia a sua fé, a minha fé. Neste momento, nós vamos falar com o nosso Deus e vamos autorizar o Senhor a gravar a palavra dele nos nossos corações. Autorize o Senhor, fala, Senhor, grave no meu coração. A palavra de Deus, no papel, tem poder. A palavra de Deus na Bíblia, ela tem poder. Mas ela só terá poder na sua vida se você autorizar o Senhor a gravar no seu coração. A lei que foi escrita, ela precisa ser escrita no meu e no seu coração. E é isso que o Senhor deseja fazer neste momento, na minha vida e na sua vida. Gravar a palavra que Ele tem para nós, para que nós saiamos daqui alimentados e transformados pelo poder dEle. Vamos orar ao nosso Deus? Eu não sei se o pastor André, se ele já entrou. Vamos dar uma olhadinha se o pastor André já está conosco. Ainda não, Irane. Mas daqui a pouco o pastor André estará conosco e neste momento eu gostaria que uma pessoa fizesse, vamos orar, gostaria que uma pessoa fizesse uma oração. Irani. Opa, bom dia, minha querida irmã. Você pode fazer uma oração para nós, meus queridos? Antes de nós orarmos, eu ouvi e gostaria de compartilhar com os irmãos. Está tendo uma semana de oração aqui na cidade de Fortaleza e nós estamos tendo convite para fazer jejum de 24 horas, só com água. E eu fiquei pensando assim, eu fiquei muito tempo sem fazer o jejum de 24 horas. E depois o Senhor me chamou, tocou o meu coração. E se tem alguém aqui que tem muito tempo que não faz o jejum de 24 horas, se tem alguém aqui que gostaria de fazer o jejum, nós estaremos fazendo o jejum esta sexta-feira e estaremos fazendo, as pessoas podem escolher, alguns vão fazer sexta, outros sábado, outros domingo, mas a palavra de Deus diz que há castas de demônios que só saem com jejum e oração. Jesus fez jejum. E se nós abrirmos a palavra, nós vamos ver o chamado de Deus para nós fazermos o jejum. Eu quero convidar aqueles que sentirem o desejo, hoje uma equipe, meio-dia, nós temos uma equipe que vai começar um jejum, só com água, de meio-dia de hoje até meio-dia de amanhã. Se você te sentir... aqueles que quiserem no sábado, começar no sábado, no domingo, fazer... Você escolhe. Mas nós estamos fazendo o convite. Venha fazer o jejum conosco. Venha interceder pela sua casa, clamar a Deus por uma vida transformada. E se você tem dificuldade
se una a nós, manda o seu nome para nós orarmos juntos, e o nosso Deus vai te dar força e poder dos altos céus para que você faça o seu jejum. Irmã Lenice, você pode fazer a oração? Sim, vamos orando. Elevo meus olhos para os montes, de onde nos virá o socorro? O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nosso querido Deus poderoso Pai, é um prazer, é uma alegria poder falarmos com o nosso bom Deus através da oração. Estamos aqui, ó Deus, para te agradecer pelo teu grande amor, por ter enviado seu Filho Jesus para morrer na cruz para nos salvar. Queremos agradecer o nosso amigo Jesus por ter morrido na cruz para nos trazer a salvação. Queremos agradecer pela sua oportunidade tão maravilhosa. Estamos aqui para reconhecermos que sem ti nada somos, nada podemos fazer. Por favor, perdoa os nossos pecados, apaga as nossas transgressões, cria em nós um coração puro, renova dentro de nós um espírito inabalável. Ó Pai de amor, nós estamos aqui, Senhor, porque nós precisamos, nós carecemos da tua misericórdia. E muito obrigado, porque a tua misericórdia é renovada em nosso favor todos os dias. Não precisamos de andar ansiosos, preocupados com o que vai acontecer. Estamos aqui para entregar tudo nas poderosas mãos do nosso bom Deus, porque nós sabemos que o Senhor cuida de nós. E nós estamos aqui para dizermos que bom, Senhor, porque hoje o Senhor vai nos conceder, já está nos concedendo força para testemunhar do teu amor, para sermos luz, para sermos, Senhor, uma força para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, Senhor, envia dos céus poder para nós conseguirmos hoje fazer esse jejum, para mostrar para as pessoas como é maravilhoso servir ao Senhor. Senhor, abençoa o nosso bom Deus, abençoa cada pessoa que se encontra nessa sala, cada família representada, para que nós possamos receber de Ti poder para testemunharmos, para mostrar para as pessoas o Teu amor. Então, use-nos e que nesse dia nós possamos dizer, não eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Nos abençoe, nos guarda e nos proteja e nos conceda a salvação em Cristo Jesus. Pai de amor, traga a pessoa que o Senhor falou, Senhor, qual a pessoa que vai falar hoje do Teu grande amor, para que a pessoa que vai trazer o pãozinho quentinho para nós, que ela seja usada por Ti, para que possamos, Senhor, ao ouvir a Tua mensagem, termos um encontro especial com o Espírito Santo. Fique conosco hoje por todo sempre, em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, amém, amém. Nós vamos aguardar o pastor André e vamos aguardar o pastor André chegar. E enquanto ele chega, eu gostaria de compartilhar. Opa! Bom dia, minha irmã. Bom dia, pastor! Seja bem-vindo, meu querido pastor André. É uma alegria ter o senhor conosco. Pastor, os momentos que se seguem estão nas mãos de Deus, que vai te usar como instrumento para transmitir o pão. Você pode... Minha irmã já fez uma oração, nós gostaríamos que você fizesse mais uma oração, pastor. E para você dar início, compartilhar o pão conosco. Que lugar lindo que você está, pastor André. Estamos aqui no CTJA, Centro de Treinamento dos Jovens Adventistas. Amém, que lugar lindo. Está aí, pastor. Está aí trabalhando, né? Tem Deus te jamelão? abençoe.
Tem jamelão aí? Pergunta para ele, Irani. Ai, ai. Pastor, pode fazer a oração, ele ouviu. Posso Vamos sim. orar então, né? Só um minutinho. Então, de olho aí, você ouviu a Leide perguntando se tem jamelão, pastor? Irmã Irani, Pois não, pastor. Só um minutinho. A minha filha acabou de acordar ali, está me pedindo alguma coisa, eu não sei o que é. Só um minutinho, por gentileza. Tudo bem, pastor, não tem problema. Enquanto isso, nós vamos. Pode ir que nós vamos. Enquanto isso, nós vamos. Tem uma passagem aqui que. Enquanto a irmã Leni sonha com jamelão, Leni, daqui a pouco, meus queridos irmãos, nós também estaremos, para a honra e glória de Deus, estaremos no campo. E eu sei que aqui tem muitas pessoas que estão orando, pedindo a Deus que mostre aonde é o nosso lugar, o nosso cantinho no campo. Se tem alguém que está esquecendo de orar, ore todos os dias, fale com Deus, Senhor, mostra o meu lugar no campo, porque nós estamos vivendo os últimos momentos. É momento de nós orarmos e perguntarmos a Deus, Senhor, aonde está o nosso lugarzinho lá no campo? Para irmos e pregar. E não perca tempo. Não perca tempo. Enquanto o Senhor não mostra, enquanto você não vai, pregue para os seus vizinhos. Não perca a oportunidade. Vamos lembrar do kit da irmã Nice. Faça seu kit, eu amei o kit. Amei, quero fazer os ímãs de geladeira e dar para todas as minhas amigas. Quem não faz o kit, pergunta a Deus, cada um tem a sua maneira. Eu saio com os livros, eu tenho uma caixa de livros no carro. E quando eu entrego aqui perto do meu bairro, eu carimbo o endereço da igreja. Quando eu entrego longe, eu não carimbo, mas eu entrego e falo para as pessoas, TV Novo Tempo, peço para as pessoas assistirem a TV Novo Tempo. Termino a caixa vem 220 livros. É apenas R$1. É R$1 cada livro. Termino a caixa, eu peço outra caixa na igreja. Quando termina eu vou emendando. E vou entregando livros. Então, cada um de nós tem a gente tem visto aqui vários testemunhos. E essa última mensagem que a irmã Nice trouxe, nos ensinando, a Heloísa, cada um já deu testemunho aqui de como faz. Pergunte a Deus qual é a maneira, mas não perca tempo. Não perca o seu tempo, não perca o tempo do Senhor. Vamos pregar para os nossos vizinhos, porque na hora que o Senhor falar, agora é a hora de você ir, você já pregou para os seus vizinhos. Pastor André, seja bem-vindo novamente e pode fazer a oração? Sim, obrigado pela paciência aí. Tá bom? Grande Pai, grande Deus, agradecemos ao Senhor pelo amanhecer que nos concede nesta hora. Agradecemos ao Senhor pelo teu cuidado e agradecemos a ti, porque o teu amor tem se manifestado para nós de forma extraordinária. Tudo aquilo que nós almejamos e desejamos, antes mesmo de pedir, o Senhor já sabe. E por isso, ó Deus, nós te louvamos, porque o Senhor conhece a maquinaria humana, conhece o nosso ser, nossa natureza, e bem assim, trabalha em prol de nós, para nós, por nossa salvação. Abençoa de forma especial este momento que aqui estamos, e que o Senhor possa falar ao nosso coração nesta hora, falar a nós, porque neste momento queremos abrir a tua palavra, falar de ti, mas queremos ouvir a direção do Senhor. Toma-nos, pois, em tuas mãos e nos ajude e nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém. Minhas irmãs e irmãos,
Gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, e, na verdade, verso 5 também, porque o texto ele fala de uma pessoa que passou por uma experiência e, ao passar por essa experiência, tem capacidade de poder nos dar um conselho. E o conselho de hoje, que a gente vai ouvir desse personagem, tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivendo nesses últimos dias. Fato é que a vida dele antecedeu momentos antes, vamos dizer assim, momentos antes ao surgimento do ministério de Cristo, ou melhor dizendo, a manifestação do ministério de Cristo em prol da salvação de todos. E, ao mesmo tempo, antes mesmo de Cristo se manifestar de novo, nós teremos pessoas como este, fazendo ações como essa que foi apresentada, mas antes mesmo de acontecer isso em nossas vidas, ou na vida de muitas pessoas, ele dá uns conselhos para a gente. E vamos ler o que esse conselho tem vamos dizer assim, tem a contribuir com a nossa vida no presente momento. 1 Pedro, capítulo 5. Vamos ler? Vamos começar do verso 1, que é um conselho bem interessante da parte dele para nós. Diz assim, ó: portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus, que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confiados a vocês, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o sumo pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos, sejam todos humildes, uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas conhece ou concede graça aos humildes. Gente, esse texto aqui, ele tem uma forte ligação com uma história que nós hoje precisamos vivenciar em nossa vida. Esse texto ele tem uma forte ligação com aquilo que nós somos como essência. A Bíblia, ela nos chama sempre para fazermos aquilo que Cristo nos ensinou, que é pregar o Evangelho. Ao mesmo tempo, a Bíblia, ela nos chama à responsabilidade daquilo que outrora ela mesma, por parte de Cristo, nos comissionou. E diante do momento que aqui o texto apresenta, Pedro, ele chama-nos a atenção assim, ó: pastoreiem o rebanho de Deus. Essa palavra, pastoreie o rebanho de Deus, falada por Pedro, tem alguma coisa a ver com o momento que ele teve no passado da sua vida? Lembram? Vocês conseguem lembrar um momento da história de Pedro em que ele foi também chamado a atenção sobre isso? Um conselho foi dado para ele sobre esta ação? Pastoreie o rebanho de Deus. Quando nós olhamos para esse contexto aqui do verso, Pedro está reproduzindo uma situação em que houve em sua vida, a qual ele tem condições de transmitir para nós. Primeira lição que a gente pode aprender dos versos iniciais que nós lemos sobre a vida de Pedro, porque você sabe que Pedro, ele, no momento da sua caminhada cristã, quase 3 anos e meio na sua caminhada cristã, ele chegou a declarar para Cristo que, se fosse preciso, ele morreria por Jesus. E, de fato, Pedro não estava mentindo, ele falou a verdade. Observe que na vida de Pedro, quando a Bíblia em si fala sobre a sua história, diz que Jesus disse: Pedro, tu me negarás. Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E, de fato, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas, quando Pedro falou que ele iria, se fosse possível, morrer por Jesus, Pedro não estava mentindo.
Porque quando Pedro desembainhou da espada para poder matar o soldado, a intenção dele não era cortar a orelha. Ele errou o golpe, mas ele tentou matar o soldado. Ele queria dar uma faca, ou esfaquear o soldado na cabeça e ali matar o soldado. Só que conseguiu cortar a orelha. E Pedro não estava mentindo para Jesus, mestre, eu não negarei o Senhor, eu morrerei pelo Senhor. E de fato, pelas convicções que Pedro tinha, ele iria morrer por Jesus, mas da forma errada. E Pedro, por sua vez, disse, Jesus, eu morrerei pelo Senhor. E Cristo sabia que naquele contexto, Pedro estava com uma convicção, ou melhor, estava falando a verdade pelas convicções erradas. Ou seja, gente, na nossa caminhada cristã, nós podemos estar na igreja verdadeira, mas com as convicções erradas. Podemos estar na igreja verdadeira, mas estarmos com uma fé equivocada. Podemos estar na igreja verdadeira, defendendo princípios, quem sabe, princípios equivocados na nossa fé. E um detalhe que na vida de Pedro, é que me chama a atenção aqui o verso, é que a palavra pastoreio o rebanho de Deus, ela está muito ligada àquela situação em que ele esteve sentado junto a Cristo, em uma fogueira ali próxima à lagoa, próxima à praia, e naquele momento Jesus falou, pastoreie o meu rebanho. Ou seja, se tu me amas, pastoreie o meu rebanho. Pedro está utilizando do mesmo texto, do mesmo verso, para nos dizer algo muito importante. Sabe qual é o que ele está me dizendo aqui? E a gente vai ler os versos posteriores. Gente, eu tenho algo para ensinar para vocês. Algo que eu aprendi com a vida prática. E eu gostaria que vocês não passassem por isso. O que eu aprendi é que nós precisamos entender o cenário em que eu estou vivendo, em que nós estamos vivendo. Eu estou vivendo um momento em que, lá atrás, eu aprendi na luta, aprendi com a queda, e hoje eu digo para vocês, pastorei o rebanho de Deus. E o pastorear simplesmente é conduza o rebanho de Deus para a salvação. E detalhe que quando Pedro ele nos chama a esse conselho, duas ações aconteceram na vida dele antes desse momento da sua história. Por exemplo, primeiro momento, Pedro ele caiu em pecado junto a uma fogueira, onde esta fogueira estava acendendo e esquentando ali as pessoas. Segundo momento, Pedro caiu em pecado. O pecado que Pedro caiu é o que muito está acontecendo hoje nos nossos dias. Pessoas negando a Cristo, as pessoas negando a pessoa de Jesus, porque, infelizmente, não tiveram aquilo que Pedro, naquele contexto, no texto que está falando aqui, no capítulo 5, verso 8, ou capítulo 5, do verso 1 a 5, precisam ter. Pedro, ele está dizendo, queridos irmãos, sejam responsáveis. Sejam responsáveis pela vida das pessoas que estão sob sua jurisdição, sobre o seu pastoreio, sobre a sua responsabilidade. Sejam responsáveis por essas pessoas. E Pedro ainda chama a atenção da gente. Não por dinheiro, não por ganância, não por querer ser alguém na frente de outros. Pedro chama-nos a atenção sobre isso. E, querido irmão, no momento que nós estamos vivendo hoje, Pedro, ele está nos chamando a atenção aqui para a nossa responsabilidade. E eu chamo agora você para que você possa refletir nesse verso. A quem eu devo pastorear nesses últimos dias? A quem eu devo liderar nesses últimos dias? Porque nos últimos dias da nossa história, nós estamos liderando a quem? Quem está sendo uma pessoa que está me observando e eu estou sendo o líder dela sem ela nem saber e nem eu mesmo sei. Mas eu estou liderando alguém, porque alguém está olhando para a gente, alguém está nos observando. E esse alguém, ele olha para nós como referência. Pedro está dizendo aqui, eu pastorei. Gente, o pastorear aqui do Pedro, que Pedro está falando, é de conduzir os filhos de Deus para os pés dele. E o detalhe que o texto aqui, Pedro, ele deixa a gente numa perspectiva de visão, de conhecimento, dizendo para mim e para você, eu passei pela experiência de não querer liderar o povo de Deus. Eu passei pela experiência de negar o Filho de Deus. E hoje eu digo para você, cuide do rebanho do Senhor. Cuidem dele, porque esse rebanho é exclusivo.
E, queridos irmãos, quando nós olhamos o contexto do verso em que Pedro estava passando por essa dificuldade, a gente agora olha para dentro de nós mesmos e nos perguntamos: a quem eu devo pastorear? A quem eu devo pastorear? Sua família. Primeira pessoa, sua família. E como família, você deve se perguntar: Senhor, eu estou pastoreando a minha família? Eu estou cuidando da minha família? Eu estou conduzindo a minha família? Senhor, eu preciso conduzir minha família. Quando você vai lá para os versos anteriores da história de Pedro, você agora começa a se perguntar: Senhor, onde foi que Pedro deixou de pastorear? A partir do momento que as convicções de Pedro eram deturpadas diante do momento da sua vida, Pedro deixou de pastorear a família de Deus, deixou de conduzir a família de Deus, deixou de conduzir as 12 crianças, as 11 crianças que precisavam ser conduzidas. E quando você olha para Pedro na essência do que ele estava fazendo, nos perguntamos: onde foi que ele falhou? Ele falhou no momento em que as suas convicções começaram a serem deturpadas diante do momento do convite que ele tinha recebido. Jesus disse que era para cuidar de pessoas e não de interesses pessoais. E os interesses de Pedro estavam muito mais além do que o interesse de Deus no contexto de liderar o povo dele e conduzir o povo dele. Porque o povo dele é conduzido não por autoridade, não por ganância, não por desejos pessoais. Nós conduzimos o povo de Deus porque o Senhor Deus nos chamou, e como nós estamos hoje, pela graça dele, salvos em Cristo, devemos manifestar essa salvação a cada dia para os filhos de Deus poderem conhecer a salvação que somente ele pode dar. E eu pergunto para a igreja aqui, o grupo que está aqui, em que momento da nossa caminhada nós deixamos a nossa convicção perfeita, a convicção que Cristo colocou no nosso coração? Em que momento da nossa história, quem sabe, nós deixamos de olhar para aquilo que era mais importante para a pregação do Evangelho e olhamos para os nossos interesses pessoais? A partir do momento que nós olhamos para nós mesmos e entendemos que em algum momento podemos ter saído daquele caminho tão perfeito que Cristo nos concedeu e deixamos de olhar para as pessoas, olhamos para nós, podemos ter perdido a essência do convite, do apelo de Cristo, dizendo: pastoreie as minhas ovelhas. Porque o pastorear das ovelhas de Cristo é uma parte tão importante que diz assim, ó, o pastor, ele não tem por si maior amor da sua vida do que a vida das suas ovelhas, porque ele dá a vida em prol das ovelhas. Ele não pensa nele, ele pensa nas ovelhas. E agora nós nos perguntamos: meus irmãos, o que nós devemos fazer para poder conduzir o povo de Deus? Se você olhar os textos anteriores e posteriores, você vai perceber que Pedro, ele teve um ponto muito importante na sua vida, ponto importante de mudança, porque nos versos posteriores você vai perceber que Pedro, ele aconselha a igreja, conselhos esses tremendos, conselhos esses que fazem a diferença na nossa vida. Imagine ele dizendo: sejam humildes. Olha a palavra, sejam humildes. Uma outra palavra que ele utiliza: lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Palavras como essa: resista ao inimigo. Palavras como essa: olha só, retirai-vos, vigie e ore, ore e vigie. Palavras fortes que Pedro diz para a igreja nos dias que nós estamos vivendo, mas que foi muito utilizada por ele no momento de sua queda, no momento das suas dificuldades. Pedro entendeu que ele precisava ter um encontro com Jesus. E esse encontro fez toda a diferença. Tem uma citação de Ellen White que ela diz que nós devemos olhar para Jesus quando nós estivermos andando pelo caminho diferente da nossa vida. Olhe para Jesus. Quando nós sentimos que tudo está bem, olhe para Jesus. Quando nós percebemos que as coisas estão difíceis, olhe para Jesus. E quando olhamos para Jesus, percebemos que alguma coisa está fora do caminho, está fora dos trilhos. E Pedro, ele percebeu isso no momento da sua vida. E nesse capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, Pedro está dizendo: olhe para a fogueira, olhe também para na praia, junto com Jesus. Ao olhar para a fogueira, além da fogueira, está o olhar de Cristo. Que Cristo, ao olhar para nós, refletimos: aonde foi que eu desviei do propósito do Senhor?
aonde eu tenho que voltar para entender que eu devo pastorear o rebanho de Deus. Porque ficar simplesmente, irmãos, aqui está um detalhe importante para a nossa vida. Existe uma palavra chamada glutonaria. E a palavra glutonaria, ela tem a ver também com a nossa vida espiritual. Porque existem algumas pessoas chamadas de glutões espirituais. São pessoas que só querem se alimentar da palavra. São pessoas que só querem comer da palavra, mas elas não querem pastorear, compartilhar essa palavra com outras pessoas. Os glutões espirituais, eles só querem para si, eles não pensam no próximo, não pensam naqueles que estão precisando disso também. E eles acabam perdendo a essência daquilo que é mais importante para as suas vidas. E eu quero chamar a atenção de vocês hoje, nessa manhã. Em que momento, quem sabe, deixamos de conduzir o rebanho de Deus para pensarmos nas nossas próprias convicções? Esquecemos daquilo que era a essência do nosso chamado e vivemos agora uma convicção pessoal. Nós morremos por Jesus, mas quem sabe a convicção não esteja certa, não esteja alinhada naquilo que é o mais importante. Nós vivemos para Ele, mas quem sabe não vivemos aquilo que é a essência do que fomos chamados. O viver, estar compartilhando o tempo todo, o viver sendo liberais para a causa, o viver disponibilizando o nosso tempo, disponibilizando aquilo que nós temos que é mais importante, que é prioritário para nós. Ou seja, pastorei. O pastorear não é o pastor da igreja, não é o ancião da igreja, não é o presbítero da igreja. O pastorear é todos nós. Nós pastoreamos alguma coisa na nossa empresa, no nosso contato social, na nossa escola, faculdade, no nosso contexto social, nós pastoreamos. E as pessoas olham para a gente, elas admiram a gente pelo aquilo que nós somos, pelo que comemos, pelo que falamos, pelo que vestimos. Nós pastoreamos naquilo que eles veem em nós como referência. E essa referência, Cristo quer que nós levemos para as pessoas. Quando Jesus diz, pastorei para Pedro, lidere meu povo, Pedro. E Pedro aprendeu isso, agora diz para nós, pastorei, cuida do povo de Deus. Nós estamos nos últimos dias. Palavras como essa que você vai encontrar no verso 10, aperfeiçoar, firmar, e ainda mais, fundamentar, e ainda mais tem uma palavra bem interessante, restaurar, palavras essas que fazem a diferença no nosso ministério, quando nós entendemos que pastorear, ela quer dizer que nós devemos aperfeiçoar a vida dos nossos irmãos, firmar os nossos irmãos, confirmar os nossos irmãos e fundamentar os nossos irmãos em Cristo. Em Cristo. E quando Pedro começa do verso 1 até o verso 10, Pedro está dizendo, irmãos, eu aprendi, por isso não caia na mesma cilada. Sejam firmes como alicerce. E olha, não perca o foco. Pastoreie, cuide do povo de Deus. Não sei como você está hoje, diante da realidade da sua família, diante do ciclo social dos seus amigos, diante da responsabilidade perante a igreja. Não sei como estar hoje você que está buscando a Cristo hoje pela madrugada. Lembre-se, foi numa manhã como esta, foi num momento como esse, que Pedro entendeu que ele deveria pastorear. Foi junto a uma fogueira que Pedro entendeu que ele deveria pastorear. Foi junto à fogueira que Pedro entendeu que após negar, ele deveria voltar a se esquentar na presença de Cristo. E aqui, meu irmão, hoje, quem sabe, diante de tantas coisas que têm subvertido a nossa mente, possamos entender e compreender. Jesus nos chama para pastorear, cuidar do rebanho. E o cuidar do rebanho é dizer assim, Senhor Jesus, eu estou aqui, estou disponível, você quer que eu pastoreie aonde e quem? E quem? Queridos irmãos, um pouco da minha história, a irmã Irani conhece, e ela sabe um pouco do trabalho que nós desenvolvemos aqui na região do Ceará, e agora em outros lugares, se assim Papai do Céu direcionar. Veja, em todos os momentos da nossa história, Deus ele nos direciona, ele sabe o que nós fazemos e para onde nós iremos. E detalhe que hoje, pela manhã, estou a receber o telefonema de um campo, São Paulo, a PAC, para confirmar ou não a minha ida para lá. Ao mesmo tempo, tenho uma situação em que eu estou já em comunicação com o campo da Bahia para confirmar se estou indo ou vou para lá. E, ao mesmo tempo, estou numa região que é Horizonte, e aqui estamos num dilema de permanecer ou de ir, ou de ficar. Em si, eu não sei. Mas o texto hoje, nesta manhã, fala ao meu coração.
pastoreie o rebanho de Deus, não por ganância, não por interesses pessoais, mas sim pelo desejo de estar servindo a causa de Cristo. O texto para mim diz claramente, para mim, pessoa, antes de falar para vocês, que eu devo pastorear, mas com desejo de ver pessoas sendo salvas, firmando pessoas, aperfeiçoando pessoas, fundamentando pessoas, lógico, com humildade, lançando sobre Cristo a nossa ansiedade, fugindo do diabo, ou seja, vigiando e orando, e ao mesmo tempo resistindo. Se você olhar o capítulo 1, capítulo 5, do verso 1 ao verso 10, 4 palavras se identificam com 4 situações em que Pedro nos aconselha. Primeira, aperfeiçoar. Segundo, olha só, firmar. Terceira, você vai encontrar fundamentar. E a outra você vai ver firmar. São palavras assim, que elas entram em conexão com a situação da vida de Pedro, porque ele precisava disto para poder direcionar a igreja de Deus no caminho da salvação. E Pedro perdeu em algum momento aquilo que era mais importante. Quando você ver a palavrinha fundamentar, olha só, Jesus chegou para Pedro e disse assim, ó, Pedro, tu és uma pedrinha, e sobre esta rocha eu fundarei a minha igreja. E a mesma palavrinha Pedro utiliza lá no verso final do capítulo 5, verso 10. Fundamentar. Precisamos estar alicerçados no amor de Cristo para entender e não permitir que nós saiamos do trilho convicções erradas, convicções essas que deturpam a nossa mente, mas que nós precisamos conduzir, permitir que a igreja de Deus seja conduzida. Deus deseja que nós precisamos, em outras palavras, permitir que Jesus conduza-nos, porque o sumo pastor, ele está à frente do povo dele, e ele há de conduzir pastores, anciãos, conduzir membros leigos, conduzir a liderança da igreja. Mas por quê? Ele está tomando conta da sua igreja. Eu louvo a Deus, porque diante da responsabilidade que eu tenho, da responsabilidade que você tem, precisamos mais e mais pastorear o rebanho de Deus, mas não por interesses próprios, convicções próprias, mas na certeza que o sumo pastor está nos conduzindo. Por isso, meu apelo nesta manhã para nós, ao pastorear a igreja de Deus, seja quem for, da sua essência, da sua esfera social, possamos conduzir pessoas para Ele e por Ele, porque Ele está voltando e Ele quer levar aquele povo a qual eu estou sobre a minha liderança, ao mesmo tempo sobre a liderança dele. Ou seja, Jesus está conduzindo a gente e nós estamos conduzindo pessoas. Que Deus possa nos ajudar a verdadeiramente encontrar a essência daquilo que, quem sabe, em algum momento da nossa caminhada perdemos. Nós devemos ter o senso de missão o tempo todo na vida, mas sempre conduzindo o povo dele. E, meus queridos, meu apelo nesta manhã é: voltem a entender a essência do chamado que nós recebemos, porque nós fomos chamados não para liderar a nós mesmos, muitas das vezes glutões espirituais, mas fomos chamados para liberar a liberalidade, liberar para que as pessoas conheçam. E meu apelo é: aonde foi que nós perdemos a essência do nosso chamado? Voltemos com humildade, voltemos lançando sobre ele, voltemos com vigilância e oração, e voltemos com palavras como essa: resista ali na fé, e ele fugirá de vocês. Assim como também muitos dos nossos irmãos estão resistindo, estão passando por tentações, nós também, você também, poderá resistir e vencer. Procure essas palavras nesses versos que eu falei agora para você. Humilhai-vos. Palavras como essa. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Palavras como essa. Olha só. Vigiem e orem. E outra palavra. Resista ali na fé. Procure essas 4 palavrinhas e você vai encontrar a essência da amargura, quem sabe, daquilo que Pedro sentiu. E outras palavras no verso 10. Aperfeiçoar. Olha só. Firmar, confirmar e fundamentar. Procure palavras como essa, você vai perceber que Pedro está dizendo: queridos, eu passei por isso, não quero que você passe também. Por isso, pastorei o rebanho de Deus, pastorei os filhos de Deus, a sua família, a igreja de Deus, porque essas pessoas precisam da essência da salvação, em nome de Jesus. E meu apelo é: pastorei, seja só o pastor da sua família, do grupo que hoje estamos aqui, pastoreie, seja lá quem for que você está vivendo a sua esfera social, mas que Deus te abençoe e que nós possamos ter as convicções certas,
para o momento certo da nossa história, em nome de Jesus. Podemos fazer uma oração? Não sei como está você hoje, mas vamos fazer uma oração onde nós precisamos voltar à essência do nosso chamado. Oremos então. Grandioso Pai, grandioso Deus. Em algum momento da nossa história, Pai, nós podemos ter perdido a essência do nosso chamado. E hoje, nessa manhã, precisamos, ó Deus, assim como Pedro foi chamado a atenção pelo sumo pastor, precisamos hoje também receber o chamado do Senhor. Chamado esse para vivermos a essência da pregação do Evangelho. Precisamos pastorear. Precisamos pastorear os nossos queridos irmãos, nossa família, pastorear os nossos amigos, pastorear pessoas que estão esperando, precisando da essência do cristianismo transmitido pela nossa própria vida. Muitas pessoas essas, ó Deus, olham para nós como referência, pedindo ajuda, socorro. E nós, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, nesta manhã, queremos voltar à essência do nosso chamado, para que pessoas possam serem direcionadas por Ti e para Ti. Por favor, Senhor, toma-nos em Tuas mãos e nos ajude a pastorear o Teu rebanho, que outrora esse rebanho precisam ser conduzidas unicamente por Ti e para Ti. Abençoa-nos, que nós possamos, ó Deus, ver a convicção que nós temos hoje, fazer uma análise e perceber aonde precisamos mudar e melhorar. Que possamos crescer em Ti, para Ti e somente para Ti. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus abençoe a nós, abençoe a nossa família e que nos conduza, pastoreando de fato a Igreja de Deus para o reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém, pastor André. Muito obrigado. Nós temos o costume aqui, pastor, nós vamos fazer 3 orações. Você já fez uma oração, vou fazer mais uma. Nós teremos outra oração cantada e nós temos por costume fazer as considerações. Nós abrimos agora alguns momentos para fazer as considerações. Então, nós vamos fazer mais essas 2 orações. Agora, nós sabemos que você está trabalhando no acampamento. Então, se em algum momento você precisar se retirar, nós entenderemos, ok? Vamos fazer, então, a oração. Eu vou fazer uma e a outra cantada. Então, oremos. Querido Deus, Pai, continuando na Tua presença, continuando a oração do Teu servo, nós agradecemos pela mensagem que o Senhor enviou para nós. O convite, na verdade, uma ordem, né, pastor? Porque o Senhor diz para nós, Pai querido, apacenta as minhas ovelhas, uma ordem que o Senhor deu a todos aqueles que te amam. Então, Senhor, nós estamos aqui, queremos te dizer, eis-nos aqui. Dirija-nos. Eis-nos aqui, Senhor, para apacentar as tuas ovelhas. Ensina-nos, dirija-nos com o teu Santo Espírito. Toma cada pessoa aqui, Senhor, e faça de nós verdadeiros missionários. Queremos também pedir uma bênção especial sobre o pastor André, sobre a esposa e os filhos, sobre a família. Pedimos uma bênção especial sobre o ministério do pastor. O Senhor, ele tem alguns convites, mas a tua palavra diz que nós fazemos os planos, mas a palavra final é de Deus. Tome o pastor André em tuas mãos e continue dirigindo a vida dele, como até aqui o Senhor tem feito, Pai querido. Essa decisão, para onde ele vai, seja tomada pelo Senhor nosso Deus. E peço também que o Senhor continue dirigindo esse ministério. Peço que o Senhor também dirija cada um de nós. Que o teu Santo Espírito nos dirija não somente agora, mas todos os momentos da nossa vida. Oramos e desde já te agradecemos, em nome de Jesus, aquele que vive e reina para sempre. Amém. Envio a ti aos campos da seara, semear, ceifar, sem honras receber, sofrer por mim, ingratidão e escárnio, contigo estou
terás o meu poder. Envio a ti aos corações que odeiam, aos olhos cegos que não querem ver, gastar-te até o sangue sem poupar-te. Ó, vai e lembra todo o meu sofrer. Envio a ti as almas quebrantadas, e por alguém, ora chora vela, o fardo erguer de corações cansados, vai com fervor do meu amor falar. Como o Pai enviou-me a mim, eu envio a ti. Amém. Amém, amém. Deus seja louvado. Meus queridos, este momento nós abrimos agora para as considerações. E eu gostaria eu sei que tem pessoas aqui que estão nos visitando pela primeira vez. Então, nós vamos explicar. Aqueles que tiverem algum pedido de oração, escreva no chat. Pode escrever o seu pedido de oração. Nós temos muitas pessoas, então, se nós abrirmos para um fazer pedido agora, nós precisamos abrir para todos. Então, nós fazemos o seguinte, neste momento, você, se tem algum pedido, escreva no chat. E agora, o nosso momento agora é para as considerações, para não tirar os nossos olhos da mensagem que Deus enviou para nós. Então, agora, nós vamos... O que Deus falou ao seu coração através da mensagem? Para que o Senhor, pelo poder dele, fixe na nossa mente a mensagem que nós acabamos de ouvir. Tá certo? Então, este é o momento, se você quiser compartilhar esse versículo, os versículos que o pastor leu, que foi 1 Pedro 5, está aberto este momento, tá certo? E eu queria também colocar aqui para nós orarmos. Hoje eu gostaria de pedir que nós orássemos pelo pastor André. Ele está fazendo esse trabalho, como ele falou para nós, e também para Deus dar sabedoria a ele, dirigir esses convites que ele recebeu, o Senhor mostrar para ele aonde é que Deus deseja levar o pastor André e a família. Alguém gostaria de fazer alguma consideração sobre a mensagem? Enquanto alguém se manifesta, eu gostaria. Eu aprendi, eu nunca tinha prestado atenção. E o que o pastor falou hoje pela manhã, agora, neste momento, que Pedro estava disposto a morrer. E é fácil morrer por Jesus, né? Pedro estava disposto a morrer por Jesus, mas era de maneira errada, né? O convite de Jesus, ele precisava compreender primeiro. E quando o Senhor diz, olha, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Às vezes nós estamos dispostos a morrer também de maneira errada, né? O Senhor falou para Pedro, quando te converteres. Então, foi muito bom eu ter essa compreensão, eu compreender agora o que o Senhor está dizendo, o que Pedro estava realmente disposto, né? Mas o convite de Deus é apacenta as minhas ovelhas. Quando te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Jeane, seja bem-vinda, minha querida. Bom dia a todos. Na verdade, não é uma consideração, a parte que me chamou a atenção, porque, assim, muitas vezes chama a atenção naquilo que você está em falta, né? Então, o que me chamou a atenção, que eu coloquei até uma seta aqui bem grande nas minhas anotações,
Eu me vi, quando ele falou, glutões espirituais, não pensam em compartilhar, muitas vezes a gente ama ouvir a palavra de Deus, né? Mas tem dificuldade de compartilhar aquilo que Deus lhe entregou, que Deus lhe alimentou. Então, essa foi a parte que me chamou a atenção e continua a minha oração já faz um tempo, que eu creio que nem todos têm essa dificuldade, né? O meu pedido de oração, que eu estou falando aqui, porque não é um pedido assim por familiar e tudo, apesar de existir esse pedido, mas é que Deus nos conceda e me conceda o espírito missionário, né? É verdade que toda pessoa que nasce no reino de Deus, ela nasce como missionário. E é certo que temos várias formas de trabalhar para Jesus, né? Não, às vezes a gente pensa que é uma coisa, podemos fazer uma coisa grande, mas podemos fazer uma coisa pequena. Só que sempre Deus nos pede mais, né? Nós não podemos ficar só naquele pouco. Sempre Deus quer que a gente faça mais. Então, eu peço a Deus que Ele me conceda o batismo do Espírito Santo, a nós todos, para que Ele nos dê esse espírito de amor pelas almas, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo. Esse amor de pastorear as ovelhas, né? Que sejam todas as pessoas. Então, essa é a minha consideração. Ok, Jane. Os glutões espirituais, a gente fica querendo receber, 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 e não estamos apacentando, né, as ovelhas. E interessante é que o versículo fala claramente para nós, né, que o versículo 3 me chamou muita atenção, que diz, nem como senhores sobre a herança de Deus. Não é assim que é para a gente fazer, não por ganância, né? Mas nem como senhores sobre a herança de Deus, mas como exemplo para o rebanho. Então, o Senhor está nos convidando aqui a apacentar as ovelhas como exemplo, levar uma vida de exemplo. Que Deus nos ajude. Temos aqui mais uma pessoa que levantou a mão, acho que foi a Débora, né, Débora? Foi, bom dia. Bom dia, Seja bem-vinda, Débora. Bom dia. Eu estava aqui ouvindo e sobre pastorear é um dever, né? Desde da comissão que Jesus disse, ir de pregar, apacentar. A gente sente falta às vezes, né? A gente gosta muito de ser apacentado. É uma parte... É muito bom ser apacentado, você ter alguém que esteja com você, mas você ser isso para outras pessoas é uma responsabilidade, né? E isso acontece quando Jesus vai dando oportunidades para a gente. E aqui em 1 Pedro 5, o que me chamou muita atenção foi se tornando-vos modelos do rebanho. Quando a gente passa por determinadas experiências, às vezes nem é intencional, mas a gente acaba sendo modelo para algumas pessoas. E aí é aí que eu quero compartilhar isso, que quando a gente, por alguma circunstância, consegue, confiando na graça de Deus, né, que é Jesus que nos sustenta, que nos dá força, e às vezes as pessoas nos veem assim como modelos, porque houve uma história ali de superação, então aí vem a consciência de que devemos pastorear essas pessoas para elas não colocarem, tipo assim, em mim, você conseguiu superar. Não, eu não consegui superar. Jesus fez isso em mim, né? Levá-las para Jesus. Pastorear, levando para Jesus, que é o nosso pastor, né? Que realmente que nos acolhe, que nos guia, que é o nosso modelo principal. E é essa a minha consideração. Muito obrigada.
Muito obrigada pela consideração. Irmãos, nós vamos... Irani, o pastor parece que está tentando falar. Opa! Pois não, pastor? Meu celular descarregou aqui, eu tive que colocar para conectar de novo. Eu pensei que você... Porque eu sei que você está trabalhando, eu sei que você está no acampamento, eu pensei que você tivesse precisado sair. Mas nós fizemos aqui algumas considerações, pastor, e nós estávamos fazendo uma reflexão. A última coisa que eu falei, que a moça terminou de falar agora, foi o versículo 3, que ela estava fazendo um comentário também, que o convite de Deus para nós, né, para nós apacentarmos, ele diz não por ganância, né, o senhor explicou muito bem, nem com espírito, mas com espírito pronto, e também nem como senhores da herança de Deus. Me chamou muita atenção apacentar as ovelhas, não como senhores da herança de Deus, mas como um exemplo, modelo para o rebanho. Quer dizer, com o nosso testemunho, né, pastor? Benção, meu irmão, é isso mesmo. A essência da mensagem de Pedro, ele está trazendo a memória do leitor, em especial o leitor da sua época, dos vacilos que eu falo assim, dos erros que ele cometeu. Porque a gente sabe que a igreja, quando foi iniciada com esses 12, todos eles queriam ser o maior entre eles, né? E Pedro está trazendo nesses 10 versículos, irmãos, a história da vida dele resumida, e até a queda dele ele está trazendo aqui. Lembra? Quando você olha aqui o verso 8, quando ele diz assim, ó, sejam vigilantes, estejam alertas, vigiem e orem, o diabo, vosso adversário, ele está lembrando a nossa consciência, a nossa mente, de que lá atrás, Jesus disse para ele, Pedro, você vai me negar. Pedro disse, não, não vou. De repente, Jesus disse assim, Pedro, eu estou orando por você, porque o diabo pediu para cirandar você. E Pedro chegou a dizer, nem morto, nem vivo vou negar o Senhor. E Jesus disse, o galo vai cantar e por 3 vezes tu me negará. Pedro está dizendo aqui, ó, queridos, eu tenho condições suficientes de dizer para vocês, vigiem, porque alguém falou comigo isso, eu caí, mas eu não quero que vocês caiam. Olha, a essência do cristianismo, por ser tão profundo, tão próximo daquilo que é o Cristo, nosso Senhor Salvador, nós podemos perder de essência, perdemos o foco e, quem sabe, estarmos hoje até na igreja como bons religiosos que somos, bons pregadores que somos, mas perdemos o foco da essência do cristianismo, que são palavrinhas como Pedro falou aqui agora. Olha só, sejam humildes, lance sobre ele, ore e vigie e resista o diabo. Se você olhar os versos, você vai perceber que essas palavras elas se encontram dentro desses 10 versículos. Resista, seja humilde, vigie e lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Pois assim, o nosso sumo pastor ele trará a santa coroa imperecível para dar a cada um de nós. Mas que Deus abençoe, viu? E que possamos, de fato, nos reconectar com ele, não perdermos o foco nele, porque ele vai voltar e vai nos dar aquilo que nós precisamos, né? Com certeza, aquilo que foi prometido. Irmã Irani? Algo que ele chama atenção... Obrigada, pastor. É interessante como ele chama atenção várias vezes na humildade. Dá graça aos humildes, humilhai-vos. Ele chama atenção para a gente revestir-vos de humildade. Dá graça aos humildes, humilhai-vos. Várias vezes ele chama atenção também com relação à humildade, né? Maísa, seja bem-vinda, minha querida. Maísa? Bom dia, que tu falou Maísa. Bom dia, irmã. Irmã, eu não ouvi a pregação, mas eu conheço muito bem essa história de Pedro. Que o versículo Jesus diz assim,
tu me amas, Pedro? Aí Pedro diz, é claro, Senhor. Então, apacenta minhas ovelhas, né? E eu agradeço a Deus por ele me conceder essa graça de estar pregando o evangelho. E quando a gente retorna para Cristo, nós vamos receber todas as bênçãos do céu através do testemunho das pessoas, pela conversão das pessoas. E Deus me deu esse dom, e eu louvo a Deus. Não quer dizer que esse dom é para todas as pessoas, mas Deus me concedeu e eu tenho dedicado tempo para esta obra que Ele nos designou. Né? É a crise atual, igual eu estava lendo no livro Patriarcas e Profetas daquele dia, não era sobre o reavivamento, que essa é uma tarefa nossa, é um dever nosso de levar adiante. E primeiramente, Jesus disse, se tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. Então, esse amor que Deus nos concedeu, nós temos que levar adiante para que outras pessoas também apacentem outras ovelhas. E assim o ministério de Cristo vai se multiplicando cada dia mais. Era isso que eu tinha para falar. Irmãos, muito obrigada, irmã. Vamos então fazer a oração final. Quem gostaria de fazer a oração final? Heloísa, seja bem-vinda, minha querida. Você pode fazer a oração final para nós? Lembrando, então, que hoje nós vamos orar pelo pastor André, pelo ministério dele, a família. Bom, pastor, você vai ter esse exército aqui, esse grupo de pessoas da sala de consagração orando pelo Senhor. Vamos também, irmãos, lembrar de ler os pedidos que estão escritos aqui no chat para nós orarmos durante o dia, orarmos, interceder pelas pessoas. Heloísa? Irani, Oi, na pastor. verdade... Pastor André, o senhor gostaria de falar alguma coisa? Sim, é bem rápido, bem rápido. Não, pastor, por favor, pode falar. Hoje, até o final do dia, eu estarei recebendo um contato da Associação Paulista Central para poder, assim, exercer o ministério lá ou continuar no pensamento de exercer o ministério na minha terra, Bahia, ou até mesmo, não sei, permanecer aqui em Horizonte, aqui no estado do Ceará. Então, peço aos queridos que estão aqui nesse grupo, nessa sala de reunião, orem para que Deus direcione de forma especial o seu servo e que eu consiga entender e ver assim as migalhas que ele está jogando para mim e ser conduzido, até porque nós não podemos ir para um local ou lugar por nossas próprias convicções, mas na certeza que Cristo ali está nos direcionando para aquele lugar. Hoje pela manhã, ao transmitir essa mensagem para a igreja, eu já preguei esse sermão em alguns lugares, em outros momentos, e percebi hoje pela manhã que o Senhor, a cada palavra que eu dizia, ele dizia para mim, não seja pelas suas próprias convicções, André, mas seja pelo desejo que eu tenho que você deve ter de pastorear as minhas ovelhas. Então, assim, hoje eu sei que Deus deseja que eu pastoreie as ovelhas dele. Então, o meu desejo nessa manhã, meu pedido é, me ajude a entender, a ouvir a voz do sumo pastor e poder ser direcionado por ele. Porque é só assim eu conseguirei fazer um bom ministério. Amém? Amém, pastor André, amém. Deus seja louvado. Então, a Heloísa vai fazer a oração final para nós. Irani. Oi, minha querida. Na verdade, eu tinha até levantado a mão, era para fazer a consideração, mas ótimo que a gente ora também. Mas antes, né, de fazer a oração, eu gostaria, né, de dizer para os irmãos aqui, né, queridos, que eu vejo que uma grande dificuldade, né, das pessoas de pastorear é que muitas pessoas se sentem, às vezes, despreparadas e incapazes, né, para fazer, para executar o chamado de Deus. E eu quero dizer para vocês que não existe ninguém
desdondado. Todo mundo tem um dom, né? É lógico que todos não vão ter o dom da Irani, de chegar aqui num grupo, de liderar, de falar, né? Mas você, às vezes, que pensa aí que não tem o dom, lá no seu trabalho, na sua rua, né? Às vezes você sabe visitar, você sabe levar uma palavra de conforto, né? Você talvez não vai falar para multidões, mas você consegue falar para uma pessoa, né? Que é seu vizinho, né? Um dia uma irmã da minha igreja, que ela é bem timidazinha, ela falou assim, eu não sei pregar. Eu falei, não sabe? Olha aqui, você trouxe essa senhora que batizou aqui na igreja, como é que você não sabe pregar? Né? Então, é porque às vezes o nosso conceito de pastorear, a gente pensa que a gente tem que atravessar o mar Atlântico, né? E pregar lá na África. Não, não é isso. A gente tem que pregar onde a gente está, né? Com as ferramentas que a gente possui, né? Cada um tem a sua ferramenta, cada um tem seu argumento, né? Se você acha que não sabe fazer grandes coisas, faça uma visita, arruma uma casa para um vizinho, para uma pessoa idosa. São essas coisas que vão fazer com que a gente pastoreie. É porque na nossa mente, às vezes, pastorear é dar estudo bíblico, às vezes a pessoa assim, mas eu não tenho condição de dar isso, eu não tenho esse conhecimento. Não preocupe, né? Deus sempre coloca no nosso caminho pessoas do nosso mesmo nível, pessoas que a gente vai dar conta de falar e de pregar e de testemunhar. Então, tudo que a gente precisa é de orar e falar com Deus. Deus, eu quero cumprir a sua missão, mas coloca na minha vida, no meu caminho, aquilo que eu dou conta, aquilo que eu sei, no mesmo nível que eu sei, né? Então, é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que se submeter à vontade de Deus, porque é assim que a gente não perde tempo. A gente vai orando e Deus vai conduzindo pessoas no nosso caminho, né? E a gente vai fazendo a obra dele, né? Ontem eu recebi uma ligação de um irmão que ele gosta muito de distribuir folheto. E quando o pastor estava pregando aqui, eu estava lembrando desse irmão. Falei, nossa, quantos milhares de folhetos que esse irmão já distribuiu. Quantas pessoas foram alcançadas? Não sei, né? Mas na eternidade ele vai saber quantas pessoas foram alcançadas através da distribuição. Então, cada um, né, Deus capacita. Deus não chama os capacitados, ele capacita os chamados. É isso que a gente tem que ter no nosso coração quando a gente diz para o Senhor, eis-me aqui. Não preocupe com aquilo que você sabe, preocupe em aceitar, porque quando você aceita, Deus vai te capacitar, né? É com essa certeza que a gente tem, né, que começar o nosso dia de hoje, que a gente não precisa de ter medo de ir fazer a obra do Senhor, porque certamente Ele vai colocar no nosso caminho pessoas do nosso mesmo nível, pessoa que nós vamos dar conta de falar, de pregar, de testemunhar da forma que Deus escolheu, porque pastorear nem sempre é abrir a Bíblia e falar a Bíblia de cor, mas é fazer uma visita, é fazer uma oração, é levar um alimento para uma pessoa doente, né? Então, as pessoas têm que ver Cristo em nós, e ver Cristo em nós, né? Existem várias formas de ver, das pessoas verem Cristo em nós e de nós também pregarmos ali a palavra, né? Que Deus abençoe a todos, então vamos orar. Bondoso Deus que estás nos céus, nós estamos com o coração cheio de alegria, Senhor, porque nesta manhã tu trouxestes o pastor André mais uma vez para nos lembrar de que nós não temos que ser glutões espirituais, que aquilo que nós aprendemos aqui a cada manhã, nós temos que levar essa mensagem para outras pessoas que estão sofrendo, que estão na mornidão, pessoas que nunca ouviram a tua mensagem. Ó Senhor Jesus, aqui tem um grupo de pessoas que desejam fazer a tua vontade, mas em alguns momentos da vida a gente não se acha tão capaz
de realizar essa mensagem, mas que o Senhor possa colocar em nós, Jesus, o desejo e a certeza de que nós não estaremos sozinhos, que o Senhor, que o Espírito Santo sempre vai estar na frente, nos guiando e nos direcionando a fazer aquilo que tu queres, aquilo que o Senhor preparou no dia de hoje. Ó Pai, que nós possamos dizermos para ti, eis-me aqui todos os dias, para que nós possamos fazer a tua vontade. Ó Pai querido, o pastor André, ele ainda não sabe para onde ir, qual o convite aceitar, mas o Senhor diz que enquanto a gente está dormindo, o Senhor já sabia de tudo e já havia preparado tudo. E o Senhor sabe o que é melhor para ele, para os seus filhos, para sua esposa. O Senhor sabe qual é o melhor para ele na sua carreira profissional. Que o Senhor abençoe a ele, que o Senhor mostre para ele, Senhor, de forma clara, aonde o Senhor quer levá-lo. E que aonde ele for, Senhor, ele possa continuar sendo um instrumento de autoridade, do evangelista, do pastor que ele é na vida de várias pessoas que precisam de ter a direção dele. Ó Pai querido, nós te pedimos também uma bênção sobre a esposa dele, né, que como sacerdotisa desse lar, possa ser também um instrumento, né, de ajuda para esse seu servo, que ela possa conduzir os filhos, conduzir a casa, para que ele possa, Senhor, estar apto, Senhor, também a fazer o teu trabalho, o teu evangelho. Abençoe os seus filhos, para que eles possam também ser luz para esta família, luz para onde eles também passarem, e que as pessoas possam ver nessa família o seu espelho, ver Cristo em todos os membros. Ó Jesus Cristo, abençoe a todos aqui agora que estão presentes, através do teu Santo Espírito, nos dê um feliz dia, um dia da preparação, para na hora que chegar as horas dos sábados, nós já estejamos com tudo pronto, com a nossa roupa, com a nossa comida, né, com o nosso pensamento direcionado, Senhor, para as horas sagradas do teu santo dia, pois nós reconhecemos que tu é Deus, o nosso Criador, o nosso mantenedor, e somente a ti nós devemos a nossa adoração. Por isso, ó Deus, abençoe a cada um aqui, nos afazeres do teu dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tenham todos um bom dia. Vamos finalizar com um hino. Bom dia. Obrigada pela presença de todos. Obrigada, pastor. Irmã, eu posso contar uma bênção aqui rapidinho? O hino será cantado. Cantado, amém. Para finalizarmos, então, vamos finalizar. Isso. O hino 330. Eu quero trabalhar por meu Senhor, confiante em seu poder, em seu amor. Vou orar e trabalhar, e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar e levá-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, na seara do Senhor. Trabalhar e orar, fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor.
Eu quero ser obreiro de valor, confiante no poder do Salvador. E quem queira trabalhar, achará também lugar na seara do Senhor. Trabalhar e orar fielmente na seara do Senhor. Meu anelo é orar e ocupado sempre estar na seara do Senhor. Amém. Bom dia. Bom dia. Bom dia.